Bom dia, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um culto em louvor ao nosso Deus, a nossa escola bíblica dominical, onde estaremos aprendendo mais da palavra de Deus. Estaremos orando para darmos início a mais um culto. Pai, muito obrigado por mais esse dia, continua abençoando, nos dando a cada dia entendimento da Tua palavra e que possamos a cada dia estar melhor para louvar ao Senhor e engrandecer o Teu nome. Continua conosco mais esse dia, nos dando sempre o livramento. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estaremos cantando um hino em louvor ao nosso Deus, o hino de número 66 do nosso cantor cristão. Nosso pastor está com a oportunidade. Bom dia, irmãos! Bom dia, amigos! Estaremos abrindo as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque, assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Amém. Estaremos cantando o hino de número 139 do nosso cantor cristão, após o coro Conheci o Mundo Mal, e por último o hino de número 34 do nosso cantor cristão. Nosso pastor, nosso irmão Mateus. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, que reunido bênçãos tem, é do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra tua compaixão, nossas culpas tirador, dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que senti, neste culto reforçar, esperança do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para frente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu
2024, como já foi anunciado, plena graça. Agora, irmão, irmã, lembre-se que você não está assistindo o culto, você está prestando culto ao Senhor. Portanto, cante, tá bom? Faça a leitura conosco quando ela for feita aqui. E especialmente, é claro, vamos todos meditar em cada mensagem que os hinos e os cânticos trazem. Plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar e poder para sempre me guardar em meu Senhor. Plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar e poder para sempre me guardar em meu Senhor. Amém. Estaremos abrindo agora as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 91. Nosso pastor está com a oportunidade. Salmo 91, diz assim a palavra do nosso Deus: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Convido o irmão Giovanni e Mateus para nós cantarmos 2 hinos do cantor cristão. Primeiro, Seguro estou, não tenho temor do mal, 324. Depois, o 96. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixe
a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. É o poder de Deus, irmãos, que nos sustém, que nos mantém salvos. Por isso, não perdemos a salvação. Em Deus nós estamos eternamente seguros. É a mensagem que este hino nos traz. Este hino traz a mensagem bíblica da segurança de salvação. Agora cantaremos o 96. Se nos cega o sol ardente, quando viste em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Estaremos agora reconhecendo os aniversariantes desta semana. Nossa irmã Tatiane, e nós estaremos pedindo desculpa à nossa irmã Maria, que fez aniversário no dia 31 de julho. Nossa irmã Maria, meus parabéns também pelo seu aniversário. Estaremos orando pela vida da nossa irmã Maria com nosso irmão Mateus e também pela nossa irmã Tatiana.
Assim oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais dia de vida. Neste momento, meu Pai, venho por diante de Ti a vida desses irmãos, dessas irmãs que aniversariaram, assim, durante a semana. Que o Senhor possa, assim, estar abençoando cada uma dessas grandemente. Que elas possam estar cada dia mais tendo o desejo de tão somente agradar ao Senhor e buscá-lo cada dia mais e mais, meu Pai. Se com elas e abençoa-as grandemente a cada dia. Eis que te suplico e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns, 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 pelo seu aniversário, parabéns. O ano já passou e Deus contigo andou, e nesse ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Amém. Estaremos bastante atentos para os nossos avisos dessa semana. Vamos continuar orando uns pelos outros e por nossas famílias. Não podemos esquecer de orar pelos missionários. Continuemos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas do Senhor, que são para o mantimento ou manutenção da casa do Senhor e sua obra. No mês de agosto, com a permissão do Senhor, teremos do dia 19 a 23 a Conferência Missionária Infantil e do dia 26 a 30 a Conferência Missionária Geral. Ambas serão online, do mesmo jeito da Conferência de Famílias. Estejamos já em oração. Nossa agenda semanal: culto de oração, terça-feira às 19 horas, culto de estudo, quinta-feira às 19 horas, EBD, domingo de manhã às 9 horas, culto de adoração, domingo de noite às 18h30 online. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, IBB Monte de Sião. E também no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Estaremos agora ouvindo um especial em louvor ao nosso Deus, eu, nosso irmão Mateus, o pastor Luiz e o nosso irmão Daniel. Todo mundo deve crer.
oração com o nosso pastor Luiz. Muito bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, amigos que nos dão a honra da sua presença virtualmente. É um prazer muito grande, queridos irmãos, estarmos juntos mais uma vez, mesmo que virtualmente. Nós precisamos louvar a Deus, porque ainda assim tem sido possível. Vamos passar então para a lição desta manhã. Eu quero te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis 2, 17. Diz assim a palavra de Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos pela bênção da salvação eterna. Obrigado, meu Deus, pela bênção de poder cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de poder estudarmos a Tua palavra. E é ela que nós queremos ouvir nesse instante e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, conforme a nossa necessidade. E que ao final deste culto, desta lição, meu Deus, tenhamos tomado decisões que venham honrar o nome do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição, meus irmãos, é a queda do homem. A queda do homem. Irmãos queridos e amigos, encontramos registrado na palavra de Deus tudo sobre a criação do mundo e, é claro, sobre a criação do homem. Diferente do que muitos ensinam por aí, faculdades, escolas e etc., o homem ele não é produto da evolução. O homem é fruto da criação de Deus. Deus criou o homem e a partir do homem Deus criou a mulher. E isto, o verso 31 do capítulo 1 nos diz que foi no sexto dia e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. No dia sexto Deus criou o homem e a mulher. A partir daí, meus irmãos, Deus, após haver criado o homem, ele dá algumas responsabilidades para o homem. No capítulo 1, versículo 26 e 28, nos dizem assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 28. E Deus nos abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu para o homem a responsabilidade de dominar sobre a terra. Deus deu para o homem a responsabilidade de ser fecundo, multiplicar e encher a terra, como vimos no verso 28. Ainda no capítulo 2, o versículo 15, olha aí, por favor, diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus deu ao homem a responsabilidade de trabalhar no jardim, e, é claro, guardar, proteger, cuidar do jardim. Deus deu a responsabilidade ao homem. E, é claro, meus irmãos, nós vemos também que Deus deu a eles a ordem de não comer. Olha aqui o versículo 17 que nós lemos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus deu a ordem para que não comessem da árvore do conhecimento e do mal. As demais árvores eles poderiam comer. E disse aqui o restante do versículo: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, todas as coisas, não é? Nesses dias. E no sexto dia, além da criação, por exemplo, aqui no versículo 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, além dos animais terrestres, Deus fez o homem e fez a mulher, e é claro, irmãos, colocou-os num jardim do Éden, colocou-os
para desfrutar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu responsabilidades ao homem. Cabia, irmãos, a Adão tão somente a obediência a tudo quanto Deus havia dito. A desobediência e a queda do homem também é registrado aqui na palavra de Deus, capítulo 3 de Gênesis. Olha o que diz o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva foi tentada por Satanás, que na ocasião usou uma serpente. A Bíblia diz que era mais astuta, não é? Satanás, meus irmãos, tentou Eva a duvidar da palavra de Deus. Olha o que ele disse no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás tentou Eva a duvidar da palavra de Deus. É assim que Deus disse? Foi realmente isso que Deus disse? A ideia aqui é essa. Satanás, usando uma serpente, irmãos, tenta Eva, lançando dúvidas sobre a mente de Eva. Amados irmãos, a queda começa quando começamos a duvidar da palavra de Deus. Começamos a cair quando começamos a duvidar dos ensinos, das promessas do Senhor, daquilo que Ele já nos avisou, nos ensinou na sua palavra. Quando a mente duvida da palavra de Deus, é fácil para a gente aceitar as mentiras de Satanás. Vou repetir mais uma vez. Quando a nossa mente duvida da palavra de Deus, é fácil para a gente aceitar as mentiras de Satanás. Meus irmãos e amigos, dúvidas não vêm de Deus. Muito pelo contrário, Deus ele nos dá a certeza. Ele quer que tenhamos convicção da sua palavra, dos seus ensinos, da sua doutrina. Diferente de Deus, é claro, vem Satanás na oposição e lança a dúvida, porque na dúvida há insegurança. Já observou, querido irmão, irmã, amigo que nos ouve também nesta manhã, já observou que geralmente no dia a dia, na dúvida, a gente geralmente só faz a coisa errada? Então a dúvida não nos ajuda em nada, a dúvida nos atrapalha. Na verdade, meus irmãos, tratando-se das decisões que temos que tomar no dia a dia, dúvida é prova de que nós temos que orar mais, porque Deus ele não deixa o seu servo confundido. Ele quer, volto a dizer, que tenhamos certeza, convicção daquilo que Ele nos ensina na sua palavra, convicção das suas verdades. Satanás lança dúvidas, porque ele quer, desde o princípio, ele quis e conseguiu, infelizmente, ver a queda do homem. E vamos ver a partir de então como foi que tudo aconteceu, como foi que se deu a queda do homem. E tem lições importantes a aprendermos, é claro, em tudo isso. Em primeiro lugar, nesta manhã, Satanás questionou a palavra de Deus. O verso que eu já li, o versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. E disse esta a mulher, a serpente, Satanás usando a serpente: é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Ele questiona e volta a dizer, e já lançando dúvida na cabeça de Eva, na mente de Eva. Amados irmãos, Satanás questiona, e é claro, um questionamento com a intenção de abalar Eva, de fazê-la duvidar de Deus, de causar uma confusão na sua mente. E no capítulo 3, versículo 12, a gente já vê Eva aqui meio atrapalhada. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Na verdade, o Senhor não disse aqui que não era para não tocar, isso para não comer. É um detalhe que, é claro, é diferente, né? Mas, meus irmãos, a intenção do inimigo ao questionar, lançando dúvidas na mente de Eva, era justamente conseguir o que ele conseguiu. Satanás, ele é especialista em lançar dúvidas. Ele é ousado, irmãos.
Ele é tão ousado que ele chegou a tentar o nosso Salvador. Encontramos em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 a mesma história da tentação de Jesus. E você observando ali, se você ler com cuidado, pausadamente, nós vamos ver ele dizendo: se tu és o Filho de Deus. Olha o se, olha a intenção de lançar a dúvida. Mas é claro que ele não conseguiu derrubar o nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aprendemos com Jesus que nós podemos sim vencer a tentação. Podemos sim vencer a tentação que Satanás lança sobre nós. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidados com os questionamentos que Satanás faz. E volto a dizer, naquela ocasião ele usou a serpente. Mas hoje ele tem usado pessoas, tem usado escolas, tem usado, irmãos, tantas coisas e pessoas para lançar dúvidas em nossa mente. Recentemente eu via um jovem dizendo que ele cresceu naquela velha história. Cresceu na igreja, o pai é pastor, a mãe acho que é missionária, coisa e tal. Mas ele disse nesse vídeo, foi um vídeo que eu assisti, ele disse que ele abandonou a igreja, deixou de servir a Deus, porque ele começou a se questionar. E um dos questionamentos que ele mesmo se fazia era: puxa, se Deus é tão bom assim, se Deus é bom, por que é que já há crianças que nascem doentes? Se Deus é bom assim, irmãos, e começou a questionar. É claro, Satanás lançando dúvidas. Porque, com certeza, a Bíblia nos diz que Deus é bom. Por exemplo, no Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Amém por isso. E às vezes, nós damos ouvidos às dúvidas que Satanás lança. Amados irmãos, nós precisamos estar com nossos ouvidos mais sensíveis àquilo que Deus fala. E o que Deus fala está aqui na palavra dele. O que Deus fala está aqui. Quando nós não temos uma base, não temos segurança naquilo que cremos, nós vamos ser facilmente vencidos pela dúvida que Satanás lança. Não é culpa de Deus que nasçam crianças doentes, e não é culpa de Deus nada, nenhum dos problemas que há no mundo. A culpa é nossa, a culpa é de Satanás também, que com certeza foi o motivador de tudo, o causador de tudo. Aqui ele usou uma serpente, mas fique atento, querido irmão. Ele pode estar usando um colega seu no trabalho, ele pode estar usando alguém da sua própria casa para te fazer titubear se você não tiver base bíblica diante de assuntos importantes. Um deles, meus irmãos, é salvação. Satanás lança dúvidas nas mentes das pessoas com relação à salvação. E nós precisamos tomar cuidado. É preciso permanecer naquilo que nós aprendemos. Depois da conversão, a decisão mais importante é a decisão de permanecer no Senhor, firme no Senhor. É a decisão de crescer na fé. E nós só crescemos à medida que vamos nos alimentando da palavra de Deus. Irmão, irmã, tempo de igreja não quer dizer que é tempo de maturidade. Ou seja, quanto mais tempo de igreja, mais maduro você é. Não necessariamente. Porque há crentes, olha, décadas nos bancos, mas que não se alimentam da palavra e são verdadeiros meninos na fé. Como há crentes novos no tempo, 2, 3 anos, e já amadureceram rápidos. Onde é que está a diferença? É na obediência à palavra de Deus. É na prática da palavra de Deus. Um grande problema no meio do povo de Deus é que a gente sabe muito e faz pouco. Conhecemos, mas não vivemos. Isso não vai ajudar a crescer. O que ajuda a crescer é praticar aquilo que a gente já aprendeu com o Senhor. É preciso tomarmos cuidados, porque, irmãos, Satanás está o tempo todo questionando a palavra de Deus. Ele questionou de Eva, mas lançando dúvida. E ele ainda hoje questiona, usando pessoas que estão a seu serviço para tentar você, para tentar a mim. Mas vamos continuar confiando na palavra que Deus disse. O que Deus disse continua valendo. Deus não mudou e nem vai mudar a sua palavra. A queda se deu quando Satanás questionou a palavra de Deus diante de Eva.
lançando dúvidas. Segundo, Satanás negou a palavra de Deus. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Irmãos, olha que ousadia. Deus havia dito: vai morrer se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aqui o versículo 17 de novo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí chega o diabo, Satanás, usando uma serpente, e diz para Eva: você não vai morrer não. Em outras palavras, Deus está mentindo para você, Eva. Satanás chamou Deus de mentiroso. Satanás começa a colocar a mulher contra Deus. Irmãos, amigos, se Deus disse que iriam morrer como de fato morreram. É claro que há aqui a morte espiritual que aconteceu no instante que eles pecaram contra o Senhor. A morte física aconteceu muitos anos depois, mas aconteceu, porque Adão ainda viveu 930 anos, mas morreu. Quando o Senhor disse que morreria, era assim a morte espiritual, a comunhão com Deus foi quebrada, mas também a morte física. E Satanás, com muita ousadia, chega e diz assim para Eva: você não vai morrer não. Deus não está falando a verdade, ou seja, está chamando Deus de mentiroso. E a Bíblia diz, em Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus não mente, o homem mente, o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Jesus está falando acerca do diabo, de Satanás. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é mentiroso, aí. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E ele agora mente para Eva, dizendo que Deus está mentindo, que Deus é mentiroso, que eles não iriam morrer. Iriam sim, porque Deus é a verdade. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz que Deus é a verdade. Quer ver? Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Irmãos, vamos tomar cuidado, vamos confiar de verdade nas palavras ditas por Deus no seu livro sagrado. Cuidado com as mentiras de Satanás. Ele é mentiroso, nele não há verdade. Ele é mentiroso, é ousado. Ele quer ver a sua queda, a minha queda. Ele quer enganar, é um dos seus trabalhos, enganar. Satanás negou a palavra de Deus diante de Eva, chamou Deus de mentiroso, muita ousadia. Em terceiro e último lugar nesta manhã, Satanás substituiu a palavra de Deus, que é a verdade, pela palavra dele, que é mentira. Olha o versículo 5 de Gênesis capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Já viu? Negou o que Deus havia dito diante de Eva, chamou Deus de mentiroso e agora apresenta a mentira dele. Irmãos, Deus é a verdade. E volto a frisar, o diabo é mentiroso. O que há, irmãos, de pessoas enganadas por Satanás, olha, são milhões, talvez até bilhões. Eva é
tentada e levada pelas mentiras do diabo. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nós vamos fazer uma comparação aqui rapidinho. 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. E vamos fazer uma comparação com Gênesis 3, 6. Olha só. Perdão, irmãos, 2,16, não é 6, perdão. Porque tudo que há no mundo, aí vem a concupiscência da carne, vai lá para Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Continua aqui 1 João 2,16. A concupiscência que é desejo pecaminoso, não é? A concupiscência dos olhos, continuando o versículo 6, e agradável aos olhos, no caso, a árvore boa para se comer, ela viu, e árvore desejável para dar entendimento. Olha só o que diz o restante do versículo 16, de 1 João 2, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eva queria comer da árvore, porque, olha o que diz o verso 6 de Gênesis 3, era árvore boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Irmãos, tudo que Satanás colocou no coração de Eva, lançou, aliás, diante de Eva, e ela aceitou no seu coração, e, diz o texto, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Resultado, todos nós fomos afastados de Deus. Desde Adão e Eva, diante da queda, o pecado entrou, afastou a humanidade de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia nos diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de Adão, é a parte A desse verso. Amados irmãos, todos somos pecadores a partir deste acontecimento, a partir da queda de Adão e de Eva. Querido amigo, amiga, você também é pecador, pecadora. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que todos nós, que você, que o senhor, que a senhora hoje é um necessitado, uma necessitada da nova vida, do novo nascimento, para voltar a ter comunhão com Deus. E a Bíblia nos diz que isso é possível, graças a Deus, por enviar Jesus Cristo, que veio nos reconciliar. Jesus veio restaurar a comunhão da humanidade com Deus. Mas é claro que para que isso aconteça, para que isso se concretize, Deus deixa a sua escolha, Deus deixa que você tome a decisão, se você quer ou não restaurar a sua comunhão com Ele. É a vontade dele salvar a sua alma. É a vontade de Deus ter você com Ele eternamente quando partires deste mundo. Mas Ele quer que você tome a decisão. Cuidado, querido amigo, com o que você tem ouvido, talvez, em alguns lugares. Cuidado com os falsos ensinos. Faz parte do trabalho do enganador, que tem usado pessoas que têm usado a Bíblia de maneira errada para te enganar, para lançar dúvidas sobre a fidelidade de Deus, sobre a existência de Deus. Creia na palavra de Deus, creia na verdade, creia em Jesus. O Senhor Jesus disse em João 14, versículo 6, e disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Sem Jesus não tem céu. Sem Jesus não tem como ser salvo. Sem crer em Jesus, arrependido dos pecados, não haverá salvação para a tua alma. Mas se você crê, se o Senhor crê, se a senhora crê, os senhores terão a vida eterna. Foi Jesus quem disse. João 6,47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, em Jesus, tem a vida eterna. Esta é uma verdade de Deus. Cuidado com as mentiras do diabo, porque o tempo está passando e a qualquer momento você vai partir. E se você partir sem Jesus, não vai ter a segunda chance. Satanás tentou
É verdade. Mas há aqui, meus irmãos, algo interessante a observarmos. Satanás tentou Eva, mas não foi ele quem colocou fruto na mão e na boca de Eva. Ela poderia fugir, ela poderia resistir, se ela não duvidasse da palavra de Deus, aceitando sim a mentira de Satanás. Amados irmãos, o diabo tenta, mas quem decide se vai cair ou não somos nós. O diabo tenta, mas o que vai dizer se nós vamos resistir ou não é a nossa submissão a Deus ou não. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo fugirá de vós se você resistir a ele. Você e eu só vamos resistir a ele se nos sujeitarmos a Deus, a sua palavra, a sua verdade. A Bíblia diz que é possível vencermos as tentações, meus irmãos. A Bíblia diz que é possível vencermos as tentações. O Senhor Jesus foi tentado, falamos aqui no início, mas ele venceu a tentação, nos dando exemplo. E ele em todo o tempo combateu os ataques de Satanás usando a palavra. Nós precisamos crer na palavra e usar a palavra para nos defender diante das tentações do inimigo. A nossa carne, irmãos, ela quer pecar. Por isso nós precisamos correr para a palavra, nos enchermos da palavra. Esse tempo de pandemia e de isolamento e distanciamento é um tempo bom para você e para mim investirmos mais tempo no estudo da palavra de Deus. É o tempo de nos munirmos espiritualmente falando, nos enchermos, meus irmãos, das verdades de Deus, das palavras do Senhor, dos seus ensinos preciosos, de aumentarmos a nossa convicção naquilo que nós cremos, porque o diabo vai fazer a parte dele, ele vai atacar, ele vai tentar, ele vai lançar diante de você, diante de mim, tudo que ele quer que nós caiamos, mas nós precisamos ficar de pé pela misericórdia e bondade de Deus, submissos à palavra dele. Cuidado, querido irmão, querida irmã, porque Satanás, ele está atuando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz para nós, a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não é amigo, ele é adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando, ou seja, o trabalhar dele é constante, buscando a quem possa tragar. E como é que eu vou resistir? Ele diz: ao qual resistir, firmes na fé. Quando estamos firmes, nós temos forças vinda de Deus para resistirmos diante dos ataques de Satanás. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e Ele já está à nossa disposição, nos dando a palavra, nos dando a igreja, comunhão com os irmãos, para nos fortalecermos espiritualmente. Porque o inimigo está aí, meus irmãos. Que Deus nos ajude a estarmos atentos aos seus ensinos, a não duvidarmos da sua palavra, que o nosso amor aumente diante da palavra de Deus, meus irmãos, porque Deus ele não vai mudar as suas verdades por causa da mentira do diabo. Deus não vai mudar as suas verdades por causa da nossa desobediência. As verdades de Deus são eternas e elas vão continuar, elas estão valendo até hoje e vão valer para todo sempre. Amém? Que Deus nos dê força e que nós sejamos obedientes à sua palavra. Deus nos salvou e nos deu também responsabilidades para permanecermos firmes na fé e continuarmos uma feliz caminhada com o Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante? Amado Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a tua palavra, nos deu o teu Espírito Santo, nos colocou na tua igreja, tudo, Deus, para nos fortalecermos e, é claro, para crescermos a cada dia. Nos ajuda, meu Deus, a examinarmos a tua palavra cada vez mais, para que possamos resistir às ciladas de Satanás. Paulo disse que não ignorava os ardis, as artimanhas, as manhas de Satanás. Nós também não podemos. Nos ajuda, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Não se esqueça do horário do culto hoje à noite. Querido visitante, você que acompanhou até agora, volte hoje à noite aí, virtualmente falando, e acompanhe este culto, tá bom? Vamos encerrar, vamos recitar uma divisa, a divisa mais conhecida pelas igrejas batistas bíblicas, até onde eu sei. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe e um bom dia para você e sua família.